abramos a palavra de Deus em 2 João. 2 João só tem um capítulo. Nós leremos o trecho que vai de 7 a 11. 2 João 7 a 11. Diz assim: a santa e inerrante palavra do Senhor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Cautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua Santa Palavra, desejosos de receber do Senhor o ensino, ó Pai, que modifica a nossa vida, o ensino que nos fortalece, o ensino, Pai, que clareia a nossa mente, para que nós vejamos com clareza as coisas do mundo e as entendamos. Ó Pai, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, age com o Teu Santo Espírito, para que não seja um homem falho trazendo a Tua palavra, mas que seja o Senhor mesmo falando em cada coração. Nós precisamos, Pai. Abençoa-nos. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, um conhecido pregador que saiu da Igreja Presbiteriana do Brasil fez um vídeo afirmando que o apóstolo Paulo não deveria ter escrito os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Ele ousou colocar-se acima do apóstolo Paulo para repreender o apóstolo Paulo. Um pouco mais recentemente, um outro pastor evangélico fez um sermão sobre o milagre de Jesus, quando Jesus transformou água em vinho, criticando Jesus, dizendo que Jesus deveria ter feito um milagre mais útil. Por que ele fez um milagre assim? Este pastor ousou colocar-se acima de Jesus para criticar Jesus. Há pouco tempo atrás também, talvez já há alguns anos, quando aconteceu aquele tsunami lá na Ásia, que matou milhares de pessoas, apareceu um pastor dizendo que Deus não pôde fazer nada, porque Deus não sabia que aquilo aconteceria. E Deus chegou atrasado apenas para abraçar as pessoas e colocar amor e consolo no coração das pessoas. Um pastor que tem ensinado que Deus não é onisciente, que Deus não conhece todas as coisas. Há poucos dias, um outro pastor bastante conhecido foi expulso da sua ordem de pastores porque tem pregado ultimamente que a Bíblia é um livro insuficiente, que a Bíblia precisa ser atualizada, que ela não está atual para os dias nossos, ela é insuficiente, nós temos que acrescentar ensino nela. Dentre outras coisas, tem dito que o marido não é o cabeça da mulher, que a mulher não precisa ser submissa, e que o homossexualismo não deve ser condenado por causa de 2 ou 3, aqui eu abro aspas, ele diz, por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Observe que a presença de falsos mestres nos nossos dias é uma realidade, nós estamos vendo isso. Eu citei aqui 4 falsos mestres, e os 4 estão vivos, e estão arrebatando milhares de seguidores nas redes sociais, eles estão entre nós. E eu não tenho temor nenhum em dizer que esses 4 são 4 falsos profetas e falsos mestres. Por quê? Porque os 4 têm negado a palavra de Deus como autoritativa, como palavra de Deus inspirada. Meus irmãos, eu tenho comunhão com pastores da Assembleia de Deus, com pastores batistas, com pastores pentecostais, são meus irmãos. Agora, quando um pastor diz que a Bíblia precisa ser atualizada, quando um pastor diz que o apóstolo Paulo errou,
Quando um pastor diz que Jesus Cristo errou, deixa de ser meu irmão na hora. Não é crente, é falso profeta. Está agindo contra a lei de Deus. Abramos os olhos. Cristo nos disse que os falsos profetas viriam vestidos com peles de ovelhas. Eles estão entre nós. Eles estão no nosso meio. Nós temos que ficar muito espertos, muito atentos, porque eles são enganadores. O ensino desse pessoal não conduz a uma vida de piedade. É um ensino falso. É um ensino que tem arrebatado milhões para caminhos que não levam à piedade. Qual deve ser o nosso comportamento com relação a estes falsos mestres, falsos profetas? Como nós devemos agir? A segunda carta de João é muito especial nesse sentido. Tanto a primeira carta de João quanto a segunda estão tratando justamente sobre isso, sobre falsos mestres, falsos profetas que se infiltraram nas igrejas, logo naquele comecinho da igreja. E ambas estas cartas foram escritas no final do primeiro século, são das últimas cartas que nós temos no Novo Testamento. A primeira foi escrita sem destinatários, ela foi escrita para a cristandade de uma forma geral, a primeira carta de João, e a segunda foi escrita para um grupo bastante específico, denominado na carta de Senhora Eleita, verso 1, o presbítero, a Senhora Eleita e aos seus filhos. Tudo indica, Senhora aqui é literal mesmo, tudo indica, era uma senhora com filhos que hospedavam a igreja de Deus. Então, é uma carta direcionada a uma igreja local, esta é a ideia. E em ambas as cartas, primeira de João e segunda de João, o apóstolo vai ensinar os crentes a ficarem atentos, porque os falsos mestres estavam por ali, entrando nas casas deles, sendo hospedados por eles. Era um risco gigantesco que estava acontecendo. E o apóstolo vai ensinar os crentes a como tratar com os falsos mestres. E aqui, neste trecho que nós lemos da carta, na nossa versão, do 7 ao 11, nós temos dois ensinos importantes nesse sentido, de como nós devemos tratar ou como nós devemos agir com relação a falsos mestres. A primeira lição que nós temos aqui, nós devemos agir com cautela, com cuidado, com cautela, com cuidado. É o que diz o versículo 8, acautelai-vos, acautelai-vos. No verso 7, que é o nosso início do texto, muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Eles têm saído pelo mundo afora. A grande pergunta é, de onde eles saíram? De onde esses enganadores saíram? Na primeira carta, nós temos a resposta. Se você voltar algumas páginas, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19, você tem a resposta. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eles saíram de onde? Eles saíram do nosso meio. Você já reparou que a maioria dos falsos profetas, a maioria das seitas que existem, elas foram criadas por falsos mestres que estavam no nosso meio, que estavam em igrejas sérias? Já reparou isso? Alguns exemplos. Charles Taze Russell, o criador dos Testemunhas de Jeová, que é uma seita que nega a Jesus Cristo. Foi presbiteriano, saiu da igreja presbiteriana. Ellen White, do Adventismo, foi metodista, saiu de uma igreja séria. Alguns falsos mestres modernos que estão vivos, eles saíram de igrejas sérias. Esta é uma das marcas do falso profeta. Geralmente, ele está numa igreja verdadeira e ele sai para criar uma igreja falsa. Eles estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Os quais, diz o texto sagrado, não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Os falsos mestres aqui da época de João, eles eram docéticos. O que é isso? O docetismo foi uma heresia ali do começo da igreja. O docetismo foi um movimento de homens que não acreditavam que Jesus Cristo tinha vindo em carne.
eles eram influenciados por um outro pensamento chamado gnosticismo. O gnosticismo cria que havia duas realidades. Uma realidade física, a matéria, que era sempre má, e uma realidade espiritual que era sempre boa. Então, essa influência gnóstica fez com que os docéticos pensassem o seguinte: ora, a carne, tudo que é físico é mal. Se tudo que é físico é mal, Jesus não pode ter tido físico, porque a carne é má. Então Jesus não tinha carne, ele tinha uma aparência de carne. Você olhava e parecia uma pessoa, mas se você passasse a mão, a sua mão passava. Era como um espírito em forma de carne. Tá? Por isso o nome docetismo, do verbo grego dokel, que significa parecer. Então Jesus, ele tinha uma aparência de carne, ele não era carne, segundo a heresia docetista, que foi condenada, é óbvio, porque herética. Mas era essa ameaça que estava rondando ali a igreja no final do primeiro século. E já na primeira epístola, João havia alertado os leitores quanto a isso, quando no capítulo 4, verso 2 e 3, ele escreveu: todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não reconhece Jesus não é de Deus. João está dizendo, esse pessoal que diz que Jesus não veio em carne, não é de Deus, não acreditem, são falsos profetas. Eles estão errados. Já, na verdade, eles são enganadores, eles têm o espírito do anticristo, eles são filhos das trevas. É o que João diz aqui, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Já na primeira carta, João havia chamado esse pessoal de anticristos. Na primeira carta, capítulo 2, verso 18, ele diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Observe, João, já na sua época, dizia, já anticristos, plural, já anticristos entre nós. Ele está se referindo a quem? Aos falsos mestres. Por quê? Porque um falso mestre não é apenas um irmão que se desviou, um irmão que está afastado da igreja. Um falso mestre é um anticristo, é alguém que está ensinando contra a palavra de Deus. É alguém que está indo contra a verdade de Deus, contra a obra de Deus, contra a obra de Cristo. Ele é um anticristo, ele é um inimigo da cruz de Cristo. Não é apenas um irmão desviado que nós devemos ir resgatá-lo. É um anticristo, é um inimigo da obra de Cristo. Por isso que João os chama, estes heréticos, de anticristos. Verso 8: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Em outras palavras, João está dizendo, cuidado para vocês não perderem aquilo que vocês já conquistaram até aqui, em termos de igreja, de progresso do evangelho, de maturidade da fé. Não destruam a obra que vocês construíram, amparados por Deus até aqui. Não se trata de salvação, porque João vai falar em galardão, né? E nós sabemos que galardão é dado para quem é salvo. É uma ideia que João está dizendo, cuidado para que estas heresias não atrapalhem o progresso do evangelho, e vocês não percam o que vocês já conquistaram até aqui. Verso 9: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Observe, não é negar a doutrina de Cristo. Ninguém ali estava dizendo, Cristo não é Deus. Ninguém estava dizendo isso. Não é negar a doutrina de Cristo. Mas é ultrapassar, ir avante, falar coisas que a Bíblia não está falando, avançar, ir além. Os falsos mestres que estavam atacando ali, não estavam dizendo que Jesus não era Deus. Estavam dizendo que Jesus é Deus, mas ele não é carne. Veja a sutileza, a sutileza. Os falsos mestres de hoje não estão dizendo que Jesus não é Deus, mas eles estão dizendo, por exemplo, que Jesus é um Deus menor.
Testemunhas de Jeová dizem isso. Que Jesus não é suficiente. Adventismo do sétimo dia. Porque no Adventismo, se você não crer no sábado, você não está salvo. Você se salva não por Cristo, você se salva pelo sábado. Pode estudar, que você vai perceber que é isso. Falsos mestres de hoje não negam que Jesus seja Deus, mas que, por exemplo, Ele não é suficiente para nos dar felicidade. Você precisa da prosperidade para ser feliz. A teologia da prosperidade. Para a teologia da prosperidade, que é a teologia que abarca a maioria das igrejas neopentecostais, o teu objetivo de felicidade é a prosperidade. Cristo não basta. Cristo não é suficiente para que você seja feliz. Estão percebendo? Você precisa prosperidade. Você precisa viver como um rei, como filho de um rei. Irmãos, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Todos estes que vão avante, falando coisas que a Bíblia não está falando, que ultrapassam a doutrina, não são de Deus. Paulo escreveu algo parecido aos Gálatas. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, além daquele que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. O anátema no Antigo Testamento tinha que ser apedrejado, porque ele havia cometido um pecado, uma blasfêmia, por exemplo, um pecado gravíssimo. Paulo está dizendo, nos nossos dias, todo aquele que ensinar coisas além do que a Bíblia está ensinando, que seja maldito, que seja anátema. Vocês não acreditem. E ele repete, verso 9, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho além daquele que recebestes, seja anátema. Então, ultrapassar a doutrina de Cristo, acrescentar coisas, atualizar, fazer o que for para mudar a doutrina de Cristo, é a marca de um falso profeta. Este é o espírito do anticristo. João continua, o que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. Na primeira carta ele já havia dito algo parecido, capítulo 2, 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então observe aqui a importância da doutrina correta. O que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. Algumas igrejas têm aversão à doutrina, né? Algumas igrejas dizem assim, não, nós queremos prática, nós queremos temas atuais, doutrina é coisa do passado. Não. A doutrina é a nossa base, é o crer corretamente. Como é que você pode viver se as tuas crenças estão equivocadas? Se você está crendo incorretamente? A nossa base é a nossa fé, a nossa crença. A doutrina é essencial para que nós creiamos corretamente. A partir deste fundamento, nós edifiquemos o nosso edifício. A doutrina é importantíssima ao discípulo de Cristo. Então, a primeira advertência aqui, como é que nós lidamos com falsos mestres nos nossos dias? Com cautela, com cuidado, porque eles são anticristos. Segunda e advertência final, com distância. Verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. A Bíblia ensina a hospitalidade, e nós devemos ser pessoas hospitaleiras. E o que é ser uma pessoa hospitaleira? É receber em casa os nossos irmãos, não é? É ter portas abertas para hospedar pessoas. A Bíblia nos ensina isso. Aqui em São Paulo a gente não aprendeu direito esse negócio, né? Paulista não é muito hospitaleiro. Às vezes a gente tem que implorar para os irmãos receberem alguém em casa. Nós paulistas temos que aprender com os nordestinos e com outros irmãos de outros estados a abrir a nossa casa para receber pessoas, compartilhar o que é nosso. Nós temos que aprender isso. Mas fechando aqui o parênteses, a Bíblia nos ensina a ser hospitaleiros. Agora aqui não é o caso. Você não pode ser hospitaleiro com quem é contra a obra de Cristo. Você não pode hospedar anticristos.
Você não pode hospedar falsos profetas. É isso que João está dizendo. Observe, João é conhecido como o apóstolo do amor, né? João tinha um coração gigantesco. Mas ter amor não significa não ser prudente, não ser sábio. E João está indo no ponto aqui. Vocês nem recebam em casa esse pessoal que tem dito que Jesus não veio em carne. Não é nem para deixar entrar em casa. São anticristos. Eles não têm parte conosco. Eles estão indo contra a obra do Evangelho. Porquanto aquele que lhes dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Veja quão grave é então. Quando você recebe e acolhe falsos profetas, você acaba incentivando o ministério da mentira, o ministério da iniquidade. Você se torna um cúmplice, você tem parte nesta obra da iniquidade. Aí você me diz, pastor, mas eu nunca recebi nenhum falso profeta em casa. Ok, mas cuidado com o que você assiste. Está cheio de crente assistindo falso profeta na televisão. Está cheio de crente ouvindo falso profeta no rádio. Ou dando audiência na internet, em vídeos, em palestras. Distância dos falsos profetas, meus irmãos. Vamos encher a cabeça com quem traz o evangelho da verdade. Não dê audiência para esse pessoal que é falso profeta. Não assista os seus vídeos. Não ouça os seus sermões. Não escute as suas mensagens. Não receba na tua casa. Não dê acolhimento a este ensino falso. Tem tanta coisa, tem tanto crente fiel, tem tanto pastor fiel que você pode ouvir na internet. Né? Não dê audiência para falsos profetas. É distância. Aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice nas suas obras. O apóstolo Paulo falou sobre isso também. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Reprovai-as. Esta é a segunda advertência que nós temos aqui. Distância. Primeira advertência, cautela, cuidado. Esse pessoal tem aparência de crente, tem aparência de pastor, mas eles se tornaram falsos profetas. Falsos profetas. Anticristos. Inimigos da cruz de Cristo. Eu sei que é grave o que eu estou falando aqui, mas é isso mesmo, irmãos. É isso mesmo. Nós temos várias advertências para tomar cuidado com os falsos profetas, porque eles são enganadores, e eles enganam os eleitos, eles enganam até os crentes. Então, a advertência de Cristo é muito atual. O seu líder, Satanás, para enganar, ele transforma-se até em anjo de luz. É o ministério do engano. Então, cuidado com falsos profetas. Não os recebais. Distância. Não assistam, não ouçam, não deem audiência ao ministério da iniquidade. Concluindo, eu citei no começo do sermão falsos profetas, falsos mestres, e eles não foram os primeiros a existir e nem serão os últimos. Nós devemos ter então cautela e distância com relação a eles. E para nós estarmos preparados para reconhecer os falsos profetas, qual é o caminho? É necessário um curso para nós reconhecermos os falsos profetas? Ora, aqui cabe aquele fato de que quem trabalha com dinheiro, quem trabalha com notas de dinheiro, para identificar as notas falsas, não fica estudando todas as variações de notas falsas. Eles estudam as notas verdadeiras. Né? Então, se você quer ficar atento contra uma cédula, uma nota de dinheiro falsa, o que você vai fazer? Pega a verdadeira e estuda a verdadeira, para você conhecer os detalhes da verdadeira. O dia que aparecer uma falsa, você vai reconhecer. O que é que nós queremos dizer? Você não vai sair estudando agora todas as doutrinas falsas do mundo, todas as seitas e as heresias. Você não vai ter tempo para isso, acredite. Agora, se você estudar a verdadeira, se você conhecer muito bem a mensagem verdadeira, os seus detalhes, os seus pontos, o dia que aparecer um falso profeta falando algo estranho, você vai reconhecer na hora. Por quê? Porque você conhece a genuína, a verdadeira. Naturalmente,
com a mensagem verdadeira no teu coração, quando aparecerem falsos cristos, falsos profetas, ensinando mentira, você vai reconhecer na hora, você vai falar, isso aí não vem de Deus. Porque a Bíblia, eu sei, fala o contrário. Então, como é que a gente se prepara, igreja, contra os falsos profetas? Colocando a palavra no coração, estudando a palavra, reconhecendo a mensagem verdadeira. Que Deus nos abençoe, que nós nos empenhemos em conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus por meio da sua palavra. Que Ele assim nos abençoe. Amém.